Bom, dando continuidade e agradecendo as palavras do ministro, com muita honra que gostaríamos de estar recebendo agora para proferir palestra sobre o tema Trabalho do Adolescente entre o Legal e o Real, Obstáculos Jurídicos, o ex-ministro e ex-presidente ex-ministro e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazianotto. Por favor. Ilustríssima senhora Maria Helena Malvati, responsável por este generoso projeto Ampliar, desembargador Malheiros, senhora procuradora, ilustres autoridades, meu querido amigo Bertelli, dirigentes do Secov, minhas senhoras e meus senhores. Eu disputo aqui no plenário o privilégio de ser o mais velho ou um dos mais velhos. Formei-me em 1960 e, desde então, vivi exclusivamente no mundo do direito. Durante 23 anos, fui advogado de entidades sindicais. Depois fui secretário do Trabalho, ministro do TST, onde me aposentei como presidente. A questão do menor sempre esteve presente em todos os meus dias. Nunca ignorei a questão do menor. Mas desconfio muito dessa doutrina que é a do juspositivismo. Tudo que está na lei é certo e tudo que determina a lei é possível. Eu acredito na eficácia da lei, mas com um pé atrás. Se a lei fosse tão eficaz, não haveria mudanças. E a Constituição da República, a 8ª, se contarmos a emenda 1 como Constituição, é um exemplo típico de legislação feita baseada muito mais no desejo do que na análise. Ela foi feita pensando-se num país ideal e na construção possível a curto prazo de um país sem injustiças. Napoleão Bonaparte, que na minha maneira de ver foi um gênio, embora sanguinário, ele dizia que as constituições deveriam ser curtas e obscuras. A nossa é a Constituição prolixa, talvez a mais prolixa jamais feita. E os resultados estão aí. 72 ou 73 emendas e 200 em tramitação, além dos puxadinhos acrescidos ao texto original. Tenho razão em desconfiar do juspositivismo. Vicente Mateus, que foi mais sábio do que os senhores imaginam, ele disse certa vez: o difícil não é fácil. Ou seja, o complexo não é fácil.
O complexo é complexo, o difícil é difícil e, às vezes, o difícil é impraticável. Em 1975, 1975, uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara dos Deputados examinou detidamente a questão do menor. Guardei o relatório sintético dessa comissão comigo anos e anos. Mas um dia eu não mais o encontrei. Talvez numa das mudanças ele tenha se extraviado. Mas o fato é que ele foi realizado em 1975, teve como vice-presidente o deputado Rui Codo, que muitos de nós conhecemos, da bancada do MDB de São Paulo. A CPI preocupou-se com duas questões: o menor carente e o menor abandonado. Não há uma palavra sobre a violência. A violência era a carência, a violência consistia no abandono. Mas não se falava numa onda de violências, nem foi isso que motivou a organização da Comissão Parlamentar de Inquérito. Flamínio Fávaro, grande catedrático de medicina legal, autor de uma monumental obra que eu adquiri ainda ao tempo da faculdade, ao apontar as razões da criminalidade, ele citou a paixão, o alcoolismo, quase não se refere aos tóxicos e não fala em crimes cometidos por menores. Quando o deputado estadual, inspirado na CPI, eu e o deputado Flávio Bierrenbach instauramos uma comissão especial de inquérito na Assembleia Legislativa para examinar a situação da FEBEM. Mas essa comissão não se deteve na questão da violência porque não era significativa, não aparecia nas estatísticas. A pergunta, como já foi feita aqui, é o que aconteceu? O que houve que o menor transformou-se numa grave ameaça à sociedade? E eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. O meu querido amigo, vice-governador e ministro Afife Domingues, a quem eu conheço há muito tempo, ele trouxe uma ideia interessante. Olha, não vamos reduzir a idade, a não ser no segundo crime. Isto é, se no primeiro queimar a dentista, se no primeiro crime o menor queimar a sua vítima, jogar álcool e friamente riscar um fósforo e colocar fogo, ou acertar um tiro na cabeça do estudante que já havia ali entregue tudo que podia ser entregue, no primeiro crime, não. Vamos passar a mão na cabeça? Mas como? Será possível? Eu consigo entender esse raciocínio? Não, não consigo. Eu não sou uma pessoa violenta, mas eu não consigo entender isso. Porque há uma ameaça presente contra mim, contra a minha família, contra meus parentes, contra meus amigos, contra pessoas que eu conheço e que eu não conheço. De sorte que nós precisamos examinar essa questão com os pés no chão. Eu não posso tomar uma atitude utópica e adotar medidas utópicas. A
sociedade ela tem a obrigação de se defender. Por quê? Se um dos senhores ou das senhoras, atacado por um menino ou uma menina de 15, 16, 17 anos, 17 anos e 11 meses, reagir e machucar essa criança, ou pior, se lhe provocar ferimentos graves, ou se matá-la numa posição de legítima defesa, os céus desabarão sobre os senhores. E os senhores serão tratados com o máximo rigor da lei, sobretudo porque se defenderam de alguém que não havia completado 18 anos de idade. Eu não posso aceitar essa situação. Eu trouxe aqui toda a legislação que cuidou do menor desde o século XVIII ou XIX. Desde o século XIX começou-se a pensar na proteção ao menor em local de trabalho e tudo isso evoluiu e foi e tal. Mas eu penso que o problema hoje é este, mas não é apenas este o problema. Mas associo, sem dúvida nenhuma, a ociosidade forçada a que foi condenado o menor e, sobretudo, associo ao Estatuto da Infância e do Adolescente o repentino aumento da criminalidade. Estou errado. Não será a primeira vez na vida que eu erro. Nem tento convencer as pessoas que pensam de maneira contrária. Na idade que cheguei, eu não cogito mais disso. Eu estou expondo o que eu penso. E como vivemos, segundo se diz, num regime democrático, eu gozo da liberdade de exprimir o meu pensamento. E tenho a obrigação de ouvir pensamentos divergentes e analisá-los. Mas, obviamente, há uma associação. Se lá na CPI de 75 não se cuidava disso, se lá na SEI, que fizemos na Assembleia em 1978 ou 79, não se pensava nisso. Por que é que, repentinamente, o debate surgiu e com uma intensidade nunca antes vista? Toda a sociedade hoje tem posição a respeito. E eu creio, pelos contatos que tenho com pessoas do povo, porque eu não vivo recluso, nos contatos que eu tenho com pessoas do povo, eu verifico esse sentimento de indignação e a cobrança por parte do Legislativo de alterações destinadas à proteção da sociedade. Concordo que os nossos presídios não reeducam. Mas se o argumento é este, vamos soltar também os adultos. Se o problema é esse, que o sistema penitenciário é falido, então não podemos colocar ninguém. Nós temos que deixar as coisas ao Deus dará. Por quê? Porque o Estado não constrói, ou constrói o número insuficiente, mas o fato é que, e a sociedade composta por pessoas como as senhoras e os senhores, como é que ficam nessa história toda? Nós ficamos indefesos, desprotegidos, acuados, ou eu
Faço como recomendou um desembargador quando era ministro, quando era secretário da Segurança em São Paulo, na época lá de 1970, eu era advogado de sindicato, e ele disse, numa certa ocasião, nós não temos condições de garantir a segurança de cada cidadão. Proponho que cada um tenha um revólver no seu criado mudo. Ele disse isso. E muitos concordaram com ele. E até hoje nós não temos um sistema de segurança que nos dispense uma proteção eficiente. E nunca teremos. Sobretudo quando o crime cresce nessa escala avassaladora, como hoje estamos presenciando, porque há 30 anos, ou há 25 anos, ou há 20 anos, não se falava em crime organizado. Não se falava em crime organizado, eu não me lembro. O crime organizado surge no Rio de Janeiro, inicialmente através do Comando Vermelho, e depois se espraia pelo território nacional. Temos aqui em São Paulo o PCC-1, PCC-2, bandidos comandando o crime de dentro de penitenciárias de segurança máxima e coisas desse tipo. E eu pergunto, como é que nós ficamos? Quando se diz erradicação do trabalho infantil, eu fico pensando o significado da palavra infantil. Infantil, para mim, é até os 14 anos. Esse trabalho já não existe mais, a não ser no âmbito da família ou em regiões remotas, onde o Estado não chega. Aquele menino de 12 anos que pega um botezinho e sai navegando por aqueles rios da bacia amazônica para pegar peixe para a família, ele está trabalhando. Ele não está fazendo aquilo por esporte. Ele está trabalhando. Como é que se vai erradicar isso? Ele pode ter 10, 9, 8 anos, nasceu dentro de um bote. Dirige aquilo com uma perícia verdadeiramente inacreditável. Mas está trabalhando. Como é que vamos erradicar isto? Eu comecei a trabalhar com meu pai era fotógrafo, meu pai não era desembargador nem ministro, meu pai era um modestíssimo fotógrafo no interior. E eu comecei a trabalhar com ele no estúdio fotográfico, eu tinha 10 anos, 11 anos. E esse tipo de trabalho não é possível e seria pernicioso acabar com ele. Ele completa a educação da criança dentro de casa. Ali a criança começa a ter as primeiras noções do que é o trabalho, do que é a organização, do que é a obediência, do que é o respeito aos mais velhos. A partir dos 14, quando eu comecei a advogar, a lei dizia que o aprendizado poderia ser exercido no Senai, no Senac ou na própria empresa, sob supervisão do Senai ou do Senac. Fiscal do trabalho não supervisiona trabalho de ninguém. Vamos parar com essa balela. O diretor do Ministério do Trabalho vai lá verificar se a aprendizagem está correta ou não. Tenha uma santa paciência. Eu sei que vou acabar. Eu sei. A partir dos 14, a aprendizagem podia se dar no próprio ofício e com a percepção de 50% do salário mínimo, como estava na primitiva CLT. A partir dos 16 aos 18, 75%, ou 2/3 do salário mínimo. Quantas crianças aprenderam a trabalhar assim? Quantas? O Procurador-Geral do Estado, o Dr. Grella, que tem um representante dele aqui,
O pai chamava-se Benedito Vieira. Era de Capivari. Tinha um escritório de contabilidade. Pelo escritório de contabilidade do velho Dito Vieira, passaram dezenas de meninos. Dezenas. Que começaram a trabalhar ali a partir dos 14, 15 anos. Algum deles morreu, tornou-se bandido? Não. Nenhum. Tornaram-se contadores, economistas, advogados, chefes de família. O que havia de errado nisso? Eu não consigo entender. O que houve não foi um avanço. O que houve foi um enorme retrocesso em nome do avanço. Houve perda, não houve ganho. E os resultados estão aí. Há poucos dias, porque aprende-se muito a respeito da vida também dos jornais. Não é apenas... Já vou. Não é apenas no livro jurídico que se aprende. Aprende-se muito nos jornais. O que o Estadão mostrava esses dias? Mostrava professores agredidos por alunos, violentamente agredidos. 45% dos professores são agredidos. Quando um professor faz uma observação um pouco mais severa a um aluno, a mãe vai à escola para condenar o professor. Mas, ao mesmo tempo, o jornal mostra, o estado de ontem, meninas de 13 anos que engravidaram, tiveram filhos e vão morar com os pais, porque não tem como. Mas quem são também esses pais? Que condições têm de dar? Há algum tempo atrás, o Correio Brasiliense falava do turismo sexual no Nordeste, ou de meninas se prostituindo nos postos de gasolina, a R$5, R$2, R$1. Então, não, trabalhar não pode, mas se prostituir pode. Como é que nós ficamos? Trabalhar não pode, mas engravidar pode. Convido os senhores a passarem pela Roberto Marinho e olhar as condições de vida nas favelas que ainda existem ali naquela avenida. Bem, eu não quero ser multado, não é? Pelo excesso aqui de tempo, mas quero deixar bem consignada a minha posição, sujeita a críticas. Não há cláusula pétrea contra o mal. Não pode haver. Não pode haver cláusula pétrea contra o interesse da sociedade. A Constituição está a serviço da sociedade. Se a Constituição já sofreu 70 emendas, pode sofrer mais uma, ou mais duas, ou mais 10. E o Estatuto, que assegura o direito de ir e vir a crianças de qualquer idade. São aberrações jurídicas, com todo o respeito, pedindo todas as vênias.
mas são aberrações produzidas por um Congresso que se distanciou dos interesses, das necessidades e da realidade. Se não tomarmos providências rápidas, o preço que a sociedade pagará será extremamente alto. E é melhor enfrentar problemas como esse antes que a crise atinja o seu apogeu. Enquanto é possível raciocinar com serenidade, do que esperar pelo pior. Porque, a partir daí, ninguém conseguirá prever o que acontecerá. Muito obrigado.